Os irmãos Irani Cártia e Ayrton Vieira apresentaram na web rádio Cristo Consolador de São Paulo o programa Espírita Consciência e Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odiar pai e mãe? Esse é um tema excepcional. E nós vamos reproduzir esse programa agora na nossa página Estação da Luz Espírita. Convidamos você para nos acompanhar. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. Reunimos aqui o acervo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. O objetivo é esse, é divulgarmos a doutrina espírita. E convidamos você para mais esse programa. Repetindo, programa Consciência e Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Quem não odiar pai e mãe? Apresentação de Irani Cártia e Ayrton Vieira, na web rádio Cristo Consolador de São Paulo. Bom programa! Aqui parece que eu estou bonito, não parece? Boa tarde a todos, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós. Espero que todos tenham passado uma ótima semana e vamos iniciar a nossa caminhada junto da web rádio Cristo Consolador. O programa é Consciência e Verdade, né, do livro Consciência e Verdade, onde nós vamos conversar um pouco das passagens do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa recordar um pouco dessa passagem, desses ensinamentos tão sublimes que muitas vezes é esquecidos por todos nós, e ao relembrar nós vamos também ver a importância de nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, na nossa caminhada. Então, nós vamos começar com uma passagem do livro Consciência e Verdade, não é? Que nos fala o poder do autoconhecimento. Para viver em sintonia com a própria realidade eterna, para viver em sintonia com a própria realidade interna, é preciso conhecer a si mesmo. A partir daí, é impossível solucionar a realidade externa através de um trabalho valoroso e transformador. Tomar conta dos próprios procedimentos, o ser integral com vida perfeita há milênios, já saiu da infantilidade espiritual para assumir a verdadeira identidade moral. A partir das informações adquiridas, deixa de viver como se não soubesse o que fazer da vida preciosa que habita o corpo. O não querer realizar e ficar como criança acuada num canto da vida, querendo colo, proveniente de espíritos inteligentes, porém com pouca vontade de lutar pelo seu próprio espaço, se acomodando em espaços alheios, como se não entendesse o que a vida está a lhe falar. Quando o ser encontra guarida nesse sonho irreal, custa muito assumir suas próprias responsabilidades. A melhor forma de ajuda é mostrar que necessita realizar por si mesmo as responsabilidades que assumiu
lembrando sempre que quem habita hoje o corpo já é um espírito antigo e com certo grau de sabedoria. Com certeza, as falhas de hoje são continuação das falhas passadas a que trouxera grandes sofrimentos. Ajude, doe-se sempre, porém, cada ser cuidando do próprio dia a dia para que possa sair da inércia e da preguiça de se organizar e se disciplinar intimamente. O poder do autoconhecimento traz a conquista de si mesmo. É o desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Então, a partir do momento em que nós buscamos o autoconhecimento de nós mesmos, nós vamos nos encontrando de uma forma bastante diferente, bastante agradável, até muito surpresa do que nós podemos nós, da cidade que nós temos perante as leis da vida, e poder, assim, assumir uma postura de tudo aquilo que nós viemos em busca nesta atual oportunidade. Não é? E não vamos viver atrás de ninguém, nós vamos viver do lado, não é? Nem à frente nem atrás, mas do lado, para poder assim também crescer, também evoluir, dar exemplos da nossa força de vontade, da nossa coragem de se autodescobrir. Então, nós vamos neste momento, como todo estudo, todo trabalho espiritual, nós sempre iniciamos com uma prece. A prece é aquela ligação que nós vamos fazer com as energias mais elevadas do mundo espiritual, com Deus, com Jesus, com a Virgem Santíssima, com as equipes médicas da espiritualidade, entre elas o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, nós vamos fechar um pouquinho os nossos olhos para que a gente possa se sentir bem acomodado. Aqueles que não quiserem podem também permanecer com seus olhos abertos. Então, vamos neste momento, numa ligação plena, tranquila. Vamos respirar profundamente. Vamos sentindo todo o nosso corpo nesse instante, bem acomodados. Vamos lembrar que este momento é um momento só nosso, que nós fomos buscar a nossa tranquilidade, para a nossa paz, para o nosso autoconhecimento. Vamos sentindo a beleza desta respiração, que vai buscando nesse instante as energias mais puras, para poder sentir a presença amiga, primeiramente do nosso anjo de guarda, nosso mentor espiritual, sentindo a presença de toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos inspira, que nos orienta no decorrer de toda a nossa jornada. Vamos agradecendo imensamente a tudo que recebemos da divina espiritualidade. Agradecemos a Jesus pelo amparo constante à nossa existência, pelas orientações que nos concede, pelo consolo que nos dá, pela força e pela coragem para que possamos seguir adiante. Agradecemos a Jesus por tudo o que conquistamos no nosso dia a dia, principalmente o conhecimento espiritual, onde vai nos ajudando a melhorar, a evoluir, a crescer diante do padrão de vida que escolhemos para viver. Pedimos a Jesus que possa nos conduzir com a Mãe Santíssima, para que juntos possamos sentir também a presença do amor de Deus sobre todos nós. Rogamos a Jesus e à Virgem Maria que possa levar as nossas orações
possa abençoar este momento, este programa, que possa abençoar as leituras desta tarde, conhecimento, o tema do Evangelho, que todos nós tenhamos condições de entender e colocar em prática em nós. E pedimos a Jesus que leve as nossas orações ao coração de Deus, nosso Pai, com a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofendem. Mas não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Não podemos esquecer que nós estamos num programa espírita, né? Então, toda a nossa reverência aos bons espíritos, nossa referência aos nossos mentores individuais, a nossa referência à Virgem Santíssima, Mãezinha de Jesus, e o nosso irmão maior, o nosso governador planetário, que é Jesus. E com a permissão do nosso Pai Celestial, nas suas esferas de amor, de caridade e de misericórdia por todos nós. Então, hoje, o Ayrton vai falar do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Nós vamos envolvê-lo em energias amorosas, não é? Também a gente possa aprender um pouquinho. Uma boa tarde a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossos corações. O capítulo de hoje é um capítulo bastante diferente dos demais, porque a língua hebraica não era rica. Cada palavra tinha vários significados. Neste caso aqui, Kardec pegou e colocou a palavra ódio no lugar de amor. Então ele começa assim: uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas a tradução correta da palavra amor, uma tradução, porque a palavra hebraica, como eu disse, era muito falha e muito fraca também. Uma palavra apenas dava um sentido muito diferente, um conjunto todo de palavras. Então, vamos lá, fica dessa maneira. Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele volta para eles e diz: se alguém vem a mim e não ama o seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida, amar menos, não pode ser meu discípulo. Veja, no lugar do amor, do ódio, colocou o amor. E o certo é amar menos. Eu ponho menos no fim, porque é a sua própria vida. Menos que a mim. Olha lá. E mesmo em sua própria vida, menos que a mim, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E é uma verdade, porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se não carregamos aquilo que viemos para poder resolver os problemas do passado, na atualidade, então o que vamos fazer na nossa vida? Nada. E não vamos carregar a nossa cruz. E para seguir o Cristo, temos que carregar a nossa cruz, com certeza. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E todo aquele, e todo aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Segue-se, então. Assim, aquele que dentre vós, perdão, e todo aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Perdão, eu me perdi um pouco. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Não é renunciar a tudo que tem. Você tem uma casa, você tem a obrigação de trabalhar para comprar mais uma. É um dever que você tem, o progresso tem que vir. Então, como aqui está ao contrário na língua, no sentido hebraico, você tem que renunciar. Não é renunciar, é desprender. Nós precisamos aprender a nos desprender dessas, porque nós vamos para o outro lado da vida, e do outro lado da vida não tem um corpo físico, só tem o corpo da alma. E nós consideramos também como perispírito, formando aí um conjunto de entidade, um perispírito, para poder formar o corpo espiritual. Então, nós temos aí o desprendimento. Você tem, vou morrer, vou passar pela morte, eu vou levar tudo o que eu tenho? Não vai. Então, o que acontece? Tem que deixar as coisas aí. Eu tenho que me desprender. É como um soldado que vai para a guerra. Ele deixa o pai, a mãe, ou deixa a sua mulher, os filhos, e vai para o campo de batalha. Ele não se desligou da família. A família está ligada no coração dele. Assim também as coisas. A gente tem aquela postagem no nosso coração que não desligamos. Mas também não tem interesse nenhum. Se perder, perdeu. Compreendeu? Não é nosso, não era nosso, ou deixou de ser nosso. É por aí. Então, vem em seguida. Aquele que ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, ou seja, aquele que ama o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama o seu filho, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, não é mais, é menos. Aquele que ama o seu pai menos que a mim, fica desse jeito, entendeu? Aqui. Meus filhos mais do que a mim, menos do que a mim. Está dando para entender isso aí? Está dando? Está dando para entender? Certas palavras, muito raras, do resto, fazem um contraste estranho na boca do Cristo. E instintivamente se revela, se rejeita o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina. Vejamos aí, as coisas acontecem e mudam. Trocando as palavras, troca tudo num setor inteiro, de um capítulo do Evangelho. Aqui ele dá o exemplo, aqui com facilidade a gente vai entender. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tais, por exemplo, aquele que na Gênesis designa a fase da criação e serviu de uma vez para exprimir um período de tempo que requer a revolução diurna. Aí, mais tarde, a transição para a palavra dia. Né? Em um dia, 20 horas, construir-se a Terra. O que não é justo, nem pensar uma coisa dessa, não é possível. Né? Ainda a palavra que trazia de um camelo que passasse pelo fundo da agulha. Não, era um cabo de camelo, que os fios de cabelo passavam pelo cabo do camelo, e que foi traduzida por camelo.
cabo do camelo, que foi traduzido por camelo. E a alegoria do buraco da agulha, que foi instituída. Então, veja bem, o caso da construção de 24 horas. Cada dia teve uma diferença muito grande de anos, teve dia de 90 mil anos, outros de 15 mil anos, e foi assim variando a construção de cada 24 horas, que é considerado um dia, certo? Nos milênios que se passaram. É preciso ter em conta os costumes e os caráteres todos os povos que influem sobre o gênio particular de suas línguas. O verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua para outra. O mesmo das palavras que têm um outro sentido de energia. Pode ser uma injúria ou pode ser uma blasfêmia. Em uma ou outra significar um outro sentido. Se a ideia se atribui na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, mais tarde, as palavras, isso fica numa tradução rigorosamente literal, não exprimindo e não exprime sempre perfeitamente os pensamentos e o pensamento exato. Então, continuando nos versículos seguintes. Deixar pai, mãe e filhos. Disse Jesus, todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas mães, ou seu pai e a sua mãe, ou sua mulher e seus filhos, ou suas terras, e por isso receberá o centuplo e terá por herança a vida eterna. Diz Jesus Cristo estas palavras. Depois vamos às traduções delas. Então Pedro lhe disse, por nós vedes que tudo deixamos e que seguimos, e te seguimos. Vós, Jesus disse, digo-vos, em verdade, que ninguém deixará o reino de Deus, ou a sua casa, ou seu pai e a sua mãe, e seus irmãos e a sua mulher, e seus filhos, e que não receba desde esse mundo muito mais no século futuro a vida. Veja, todo aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos e suas irmãs, e seu pai e a sua mãe, sua mulher e seus filhos, e suas terras, deixar tudo. Desprendimento geral, não é uma coisa só colocada alguma coisinha pequena, não. É tudo que ele conseguiu, a conquista de tudo que a pessoa conseguiu. Tem que deixar tudo, porque vai deixar a vida. E com a morte do corpo, não leva nada. Muito menos levar as coisas com a alma, a não ser o conhecimento que a gente leva, os bons atos ou os maus atos que fizemos, praticamos. Então, tudo que é material fica na terra. Então, é o que ele quer que a gente aprenda a se identificar com o desprendimento de todos os bens materiais. Por isso disse Pedro, em seguida, por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Mas Pedro já tinha outra intenção. Já queria saber se dessa para fazer essa troca. Aí Jesus disse, digo-vos em verdade que ninguém deixará o reino de Deus por sua casa, e seu pai e a sua mãe, e seus irmãos, e sua mulher, e seus filhos, e receba desde esse mundo muito mais do que o século futuro, a vida eterna. Veja que maravilha. Tem que ser um desprendimento justo, perfeito, dentro da alma de cada ser que está se desprendendo das coisas.
Ele já não perdeu tudo porque ele vai embora. Ele está com tudo ainda, porque ele está vivo. Enquanto ele estiver vivo, é dele. Mas ele não se preocupa em perder-se dessa quantidade material toda. Dá para compreender, né? Um outro disse, Senhor, eu vou ser gay, mas permitir eu dispor antes tudo que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, todo aquele que tendo na mão a charrua e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Veja maravilha aqui também, né? A pessoa que estava seguindo Jesus e que ouviu ele falar isso, puxa vida, eu tenho tantos bens, como é que eu vou fazer agora? Vou deixar tudo o que tenho e vou embora? Não, eu vou falar com Jesus. Eu falou para ele, olha, eu posso dar uma paradinha antes de seguir e vou vender tudo que eu tenho, depois eu... Aí Jesus falou assim, todo aquele que mete a mão na charrua e olha para trás, ou seja, fica se lembrando daquilo que tem, todo aquele que se interessa por aquilo que tem e que fica no coração dele consumado, não pode ser meu discípulo. Não pode porque está apegado com as coisas materiais ainda. Ele não deixou, ele quer o dinheiro da venda de tudo, porque ele pode gastar e se alimentar bem. Mas não é isso que Jesus quis ensinar para ele e para todos nós. Ele quis ensinar que nós vamos nos desprender, se for necessário, de perder tudo. Então, perca-se tudo em nome da vida eterna. Sem as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses de todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Então, não pode, tem que ser completa a renúncia. Não é renúncia, é desprendimento das coisas. É preciso entender bem isso, ficar bem gravado, para não entender errado das coisas. Não temos, aliás, sob nossos olhos aplicações dessas máximas, o sacrifício dos interesses e as afeições da família pela pátria. Censura-se um filho por deixar a seu pai e a sua mãe. E seus irmãos, e sua mulher e seus filhos e marchar em defesa do seu país? Não, então, ele não perdeu a família, ele não perdeu os bens dele físicos. Ele é efetuante nos bens dele, sabendo que ele tinha o pai e a mãe, tinha mulher e tinha filhos, mas foi para lá. Ficou ligado pelos laços da alma apenas. Não interesse material, pelos laços da alma. E vai trabalhar em benefício da pátria que dirige. Bem, estamos aqui agora para uma parte bem delicada também, muito bacana, que a minha esposa ali vai explicar. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Esta parte do Evangelho, ela é bastante assim complicada para que a gente possa entender, não é? Primeiro fala da moral estranha, depois fala de sentimentos contraditórios, e nós bem sabemos que os ensinamentos de Jesus eram corretos, mas como o Arthur explicou, a língua hebraica ela não era rica no seu vocabulário. Então, eles falavam da forma que eles entendiam todo o sentimento. E essa parte, não vim trazer a paz, mas a espada, nós vamos dar também uma lidinha, porque ela é bastante também difícil e complicada de entendimento, para ver o que a gente pode hoje explicar sobre isso.
Então ele diz: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai e a sua filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os mesmos domésticos. Então a gente para aqui e pensa, né? O que significa não julgueis que vim trazer paz à terra? Se hoje a gente sabe que Jesus veio trazer esse sentimento, né? Para que a gente possa desenvolver em nós. Ele diz: não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer, mas a espada, né? Então, o que a espada faz? Ela corta, né? Então, como ela corta, a gente pode até deduzir, por isso ele diz assim: não vim separar o homem, porque vim separar o homem contra seu pai e a sua filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Por que os seus mesmos domésticos? Porque é dentro do lar que há o reajuste espiritual. É dentro do lar que nasce, dentro da nossa família, e a união entre o casal, que estão os maiores reajustes. O nosso reajuste, ele não está fora do lar, ele está dentro do lar. Porque o lar, ele é uma grande escola, onde nós vamos aprendendo as diferenças uns dos outros, onde nós vamos aprendendo e entender uns aos outros. Então, Jesus, ele diz que vem separar o homem, né, contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora. O que significa isso? Porque todas as vezes que nós buscamos um conhecimento religioso, nem todos os membros da família aceitam, não é, aquela religião que nós estamos abraçando. Então, há as controvérsias, não é? A mãe gosta de uma religião, vive uma religião, o pai e a mãe talvez vivam a mesma religião, mas os filhos, cada um vai para um lado. Não é? É a individualidade, é o compromisso da maturidade de cada um. Então, principalmente nas religiões, há muita dificuldade de entendimento dentro da família, né? Um se adapta à religião espírita, porque além de religião, ela é uma ciência, né, que vem explicar para nós o nascimento, a vida, tudo que há no nosso planeta. E outro também porque ela é uma religião, além de uma filosofia, ela é uma religião, não é? Porque nós vamos aprendendo a amar Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a nós mesmos. Então, há controvérsia porque as pessoas gostam de ser espírita, a outra gosta de outro tipo de religião, né? Mas, e assim não se entende. Então, por não entendermos um ou outro, não entender e não aceitar o sentimento e a forma de um do outro pensar, então vai aquela confusão e até mesmo aquela separação. Daí ele diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e qual grande não é a minha angústia até que ele se cumpra. Vos cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mais separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Está divididos o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Aí a gente vai lembrar, eu vim trazer fogo à terra, e quero eu, senão que ela se acenda. Nós vamos tirar aqui um pensamento do lavrador, né? Aquele que lavra a sua terra, do sertanejo, melhor dizendo, aquele que lavra a sua terra, e alguns têm o costume de pôr fogo para queimar aquelas ervas daninhas, deixar o terreno ali pronto para poder ser preparado. Mas para isso precisa muita coisa ainda: remexer a terra, colocar o adubo,
é um trabalho bastante árduo, tem que escolher a melhor semente para que ela possa produzir. Então, Jesus, ele compara das coisas naturais da vida, a nossa vida. Então, o que significa isso? Quando a gente busca um conhecimento, é como se entrasse dentro de nós uma forma de vida diferente, uma vontade de ensinar, uma vontade de trazer a pessoa para aquele conhecimento que nós estamos adquirindo, de tanta dificuldade na família, de tanta desarmonia. E dentro da casa espírita, dentro do conhecimento espiritual, nós vamos aprendendo o que significa essa desarmonia geral dentro do lar, né? Porque, como eu disse no início, a diversidade dos espíritos que estão ali, alguns mais maduros, outros têm que ser preparados muito bem. Então, é a terra do nosso íntimo que vai ser queimada, né? As nossas matrizes da ignorância, do orgulho, da vaidade, de a gente achar que está sempre com a razão, que está sempre certo, não é? A desarmonia entre o casal, a desarmonia se os pais já são pais que querem comandar a vida dos seus filhos, não aceitam uma outra norma de vivência dentro do campo religioso. Então, tudo isso, Jesus ele veio preparar, porque a gente não pode esquecer que eram pessoas assim naquela época, ainda bastante ignorantes, bastante duras, não é? E precisava de conhecimentos da atualidade que coubesse na consciência de cada um deles. Então, assim também é o nosso lar. Muitas vezes não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer diante daqueles filhos que estão crescendo, não é? Eles começam a ter a autoridade de si mesmo. Então, o que a gente pode fazer no início são exemplos. Os exemplos devem ser vividos, exemplo de pai e mãe, né, para que eles sigam um caminho mais correto. Então, mais abaixo diz assim: foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse estas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada, vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ela se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomado ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulência, discórdia, consequências absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. E não estava se contradizendo, não é? Ele estava apenas utilizando a linguagem da época, não é? Porque ele poderia falar muito mais claramente, tudo, mas as pessoas não tinham condições. É a mesma coisa você pegar uma criança que acabou de nascer e já querer ensiná-la a usar o banheiro, a tomar banho sozinha, a mamar sozinha. Ela não tem condições ainda, não é? Então, precisava de uma situação diferente de tudo aquilo que esse povo, na época, vivia. E aí nos fala, toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. Como todos nós sabemos disso, né? E a gente sempre refere ao lar, porque Jesus, ele trazia sempre as coisas domésticas para ensinar, não é? Quando a gente aparece dentro do lar com uma ideia nova, que a gente faz um curso, ou que a gente quer mudar alguma coisa, ou que a gente está pensando diferente, a gente vê forçosamente como é difícil, não é?
tanto para os pais falarem isso para os filhos, como os filhos falarem e também para o pai. Então, Jesus ele vinha trazendo, né, uma informação muito grande, onde os homens truculentos, que tudo era levado à morte, né, as disputas eram levadas à morte, ele vem com aquele lamento, com aquela doçura, falando da igualdade das pessoas, falando do perdão, do amor, do não julgar. Imagina só a revolução que ele começou a fazer naquela época, não é? Não é difícil botar alguma ideia nova, imagina naquela época. Então, a resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quando maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. E é realmente, não é? Se você coloca algo, vamos tirar um exemplo dentro do trabalho material. Se você trabalha numa empresa e você vem com uma ideia nova, não é? Que vai te render até pelaquela ideia, um outro cargo dentro daquela empresa, imagine, pense só o que ocorre com os outros. A discordância que é. Por quê? Porque ainda não há fraternidade, ainda o sentimento de inveja em nós é muito grande. Sentimento de orgulho, de egoísmo, de não querer ver um outro irmão melhor de posição do que a nossa. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e a deixam passar confiantes na sua falta de vitalidade. Mas o que Jesus vinha dizer, o que era? Era verdade, né? Era um conhecimento que ficaria para ele. E alguns que puderam pensar isso se revoltaram. Mas se é verdadeira, se está sentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, principalmente para aqueles poderosos da época, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessa. E é por isso que se lança contra ele os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Então, veja só, quando Jesus tocava em alguém, ocorria o quê? Uma energia do seu amor em benefício daquela pessoa. E os poderosos da terra, naquela época, sentiam que estavam chegando algo que iriam tirar eles daquela parte acomodada da riqueza, como se estivessem abrindo os olhos daqueles que ali eram escravizados por eles, não é? Então, eles não poderiam aceitar, porque eles sabiam que, no fundo, tudo aquilo que Jesus estava ali pregando, estava falando, era verdade. E a verdade não tem outra forma, ela permaneceu pela eternidade. Então, Jesus ele vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases da ação de abusos em que viviam os fariseus e os escribas. Com licença. Os escribas, eles eram homens considerados doutores, eram mestres especializados nos estudos e na aplicação da lei e do Torá. Né? Hoje o Torá. E os fariseus, a maioria, não eram sacerdotes, mas participavam voluntariamente dos cerimoniais religiosos e praticavam diversos rituais, como lavar as mãos antes e depois das refeições. Então, tudo essa mensagem que Jesus fazia de um novo conhecimento, de uma nova doutrina, minavam as bases tanto dos escribas, do estudo dos escribas, como dos fariseus, não é?
Então, eles não queriam que Jesus desse continuidade àquela programação. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares e que muitos se apregavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Observa-se que o Cristo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo contra as luzes da razão. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não segue nunca a evidência. Irrita-se tanto mais quanto demonstra o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais amedronta é a luz que esclarece os cegos e o erro lhe é proveitoso, e por isso ele se aferra e o defende. Então, nós vamos observar aqui que toda a mensagem de Jesus era para alavancar a evolução do ser humano. Ele precisava que a sua doutrina fosse ali implantada naquele local, porque ali era onde estavam, né, os doutores da lei, ali estavam pessoas que davam mais valor à forma externa do que à evolução interior de cada um. Era ali que ele reuniu vários adeptos, mas também ficou com poucos adeptos, né? Porque a gente percebe que para a gente persistir em algo que vai ser bom para a nossa evolução, mas que não vai render nenhuma condição financeira para nós desanimamos muito rápido. A gente deixa para depois o que é mais importante na nossa vida, que é a nossa caminhada espiritual, que é o conhecimento que nós devemos adquirir para que possamos viver de acordo com aquele conhecimento. Ninguém vai ficar obstinado por algo que não seja verdade. Então, o conhecimento espiritual que Jesus vinha nos trazer era o Consolador prometido. E o que é o Consolador? O Consolador, além de consolar, ele nos dá força, ele nos indica o caminho, ele nos anima a prosseguir, ele nos dá esperança de uma nova jornada. Então, a gente encontra tudo isso dentro da doutrina espírita, que é a revelação, que é vida, né? Que nos ensina que a vida não vai acabar com a morte do nosso corpo físico, porque seria terrível você passar por todas as experiências que a gente passa no decorrer de 80, 90 ou 100 anos, e depois virar nada, virar pó, né? Acabar o nosso corpo físico e o ser inteligente, que é o nosso espírito, onde vai ficar, aonde vai levar toda aquela experiência. Então, Jesus, ele vem nos ensinar a vida eterna, que nós temos que melhorar hoje, que nós temos que nos perceber agora, né? Que nós temos que fazer algo por nós que ninguém pode fazer, que é buscar as nossas condições morais, mudar o nosso comportamento de vida, que muitas pessoas não vão acreditar, né? Principalmente se a gente é uma pessoa muito difícil e depois a gente aparece modificando as nossas atitudes, muitas pessoas vão rir realmente de nós, né? Mas não importa que riam, importa as nossas atitudes. Eu sempre falo que as palavras são importantes, mas os nossos atos são mais importantes ainda, porque tudo que a gente fala, se a gente não vive no dia a dia da nossa existência,
fica muito difícil aceitar, não é? Então, era isso que Jesus ele vinha trazer e nos ensinar. Ainda tem alguns trechos, então quem pôde estar nos ouvindo hoje, que procure ler esse capítulo, né? Depois ele vai falar um pouquinho de Sócrates, né? Que antes do Cristo ele já falava coisas bastante importantes, ele falou sobre o amor e por isso ele foi sacrificado, foi morto, foi envenenado, porque nem do amor podia se falar naquela época, né? Porque o amor era igualdade, era fraternidade, era caridade, era união, era igualdade, então já não se adaptava muito ao povo da época. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo imensamente. Nós vamos procurar encerrar, como de sempre, né, a nossa oração, mas eu quero ler aqui da palavra do Pão Nosso de Emmanuel, né, trazido pelo nosso Chico Xavier, que é uma mensagem, Jesus para o homem. No capítulo 62, a página é 135. E achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Paulo. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pescadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de missionário do amor à vítima do homem, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino, então é para que a gente possa refletir nesta mensagem, né? Tudo que Jesus passou, tudo que viveu, para que jamais pudéssemos esquecê-lo e aprender com ele para poder vivenciar na nossa vida, no dia a dia. Então, nós vamos agora, neste momento, já encerrando, mas antes nós vamos fazer uma vibração de amor, né? Vamos todos juntos, como queira, uma corrente de amor neste momento, para que todo o nosso planeta Terra possa ser envolvido por estas energias. Então, nós vamos agora, já mentalizando os braços de Jesus, abraçando o nosso planeta Terra. Essa energia vai circulando por todo o nosso planeta, vai circulando por todas as nações do mundo, por todos os países, por todos os estados, por todos os bairros, por todas as ruas. Esta energia vai tomando conta de todos os encarnados, sejam eles em que condições se encontrarem neste momento, e também daqueles que já desencarnaram. Estas energias amorosas de Jesus vai adentrando a todos os lares, vai buscando envolver todos aqueles que estão dentro dos lares em muita energia de amor, de cura, de paz. Vai também envolvendo a todos que estão doentes, dentro dos lares, nas ruas, nos hospitais, envolvendo todas as equipes de médicos, socorristas,
vai amparando, auxiliando, orientando aqueles que estão partindo, consolando seus familiares que vão ficando. Vai também adentrando estas energias nos lares de toda a nossa família, nos nossos lares. Vai deixando energias perfumadas que vai envolvendo toda a nossa família, acalmando, aliviando as dores e o sofrimento, clareando os pensamentos daqueles que possam estar perturbados, e vão buscando o entendimento com as energias amorosas de Jesus. Nós vamos agradecendo imensamente por este momento, pelo amparo que nos foi concedido, pelo trabalho grandioso que foi nos doado. Obrigada ao Pai Celestial pelo amor e pelo amparo que tem por todos nós. Obrigada ao nosso divino amigo e irmão de todas as horas, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada também à Virgem Santíssima por estar sempre conosco. Nós agradecemos a todos e a tudo. E rogamos a Jesus pela trabalhadora do Aprendizes do Evangelho, que por esses dias partiu ao mundo espiritual, nossa irmã Cláudia. Ela seja abençoada, e na figura dela, todos os 500 e tantas mil pessoas que voltaram à pátria espiritual, que todas já estejam em tratamento, consoladas, e também seus familiares que ficaram, e que assim seja. Uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? E que no próximo sábado, se Deus assim permitir, possamos estar todos juntos novamente, com a permissão de Deus. Muita gratidão por este momento e por todos que puderam nos ouvir. Uma boa tarde aqui para nós, que somos do Mato Grosso, e uma boa noite para todos aí de São Paulo, com nossa saudade e nosso grande abraço. Uma boa noite a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.